Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez, eu estou aqui para lhes trazer algo muito importante, que é a palavra do Senhor. E que muitas vezes nós passamos por dificuldade e nós não lembramos que existe um Deus que pode tudo. Mas muitas vezes também nós recorremos à misericórdia de Deus, do Senhor, só quando nós estamos sendo discriminados, jogados pelas traças, quando nós caímos no abismo. Mas muitas vezes também nós não estamos nem aí para onde vamos. Porque o mundo, ele nos oferece tantas coisas. O mundo nos oferece coisas que ele não pode nos dar. Uma certa vez o Senhor Jesus, ele foi orar no Monte das Oliveiras, e lá ele ficou 40 dias e 40 noites. E quando vencendo as 40 dias e as 40 noites, e chegou o diabo e olhando e viu que o Senhor estava debilitado, porque ele era Senhor, mas ele era feito igual qualquer homem comum que sentia fome, dor, sede, frio, calor. Ele sentia. Aí, nesta astúcia de poder ganhar o direito de que Jesus ficasse a seu favor, ele disse: se tu está com fome, transforma estas pedras em pães e alimenta e coma e mate sua fome. Porque ele viu que o Senhor estava debilitado. Mas o Senhor Jesus, tendo a sabedoria de Deus, ele disse a Satanás que nem só de pão viveria o homem, mas sim de todas as palavras que saem da boca de Deus. Aleluia, glória a Deus. E é dessa forma, é dessa maneira em que nós estamos passando nesses últimos meses. E não é só aqui na nossa cidade, no nosso município, no nosso estado, no nosso país. São em todos os países do mundo. Todos estão acuados pelo um tal vírus que dizem que é mortal, que dizem que as pessoas têm que se proteger o máximo possível para que elas não possam ser tragadas da morte, porque eles dizem que são fatais. Eles dizem que ela vem e quando ela vem, ela derrota e que não tem nada ainda que pode conter estas maldição, que não possa conter essa praga. Mas essa praga está tão fácil de conter ela, mas só que as pessoas, os homens, são orgulhosos. Os homens olham em si, porque na palavra de Deus diz que o homem é imagem e semelhança de Deus. E com essa conformidade ele tirou um absurdo
e colocou em sua mente que ele pode todas as coisas, que ele pode até livrar o homem da morte. Porque isso foi uma coisa decretada, foi algo decretado por Deus, que quando Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, ele disse de tudo está sob o seu controle, tudo você pode usufruir, mas somente daquela árvore que está no centro do jardim, dela não tocarás, porque no dia em que nela você tocar, certamente morrerás. E dessa maneira, ele pensando aquilo, sendo obediente a Deus, mas um certo dia, Satanás se transformou em serpente e foi lá para tentar o homem, assim como ele tentou, assim como ele fez de todas as estratégias para tirar Jesus da direção do Pai. E ele disse: faça que essas pedras se transformem em pães e sacie a tua fome. Mas o Senhor Jesus olhou e disse que nem só de pão viveria o homem. E dessa maneira, dessa forma, vive o homem até hoje, zombando de Deus, com certas habilidades que Deus privilegiou-os, mas isso não quer dizer que ele é superior a Deus, que ele é superior ao Criador. E dessa forma veio estas enfermidades, e quantas, desde lá do começo, chegou até nós, chegou até o homem, chegou a todo mundo. Que isso vem abravando, vem desbravando, vem causando pavor, e o homem tem medo de morrer. Porque ele deve muita coisa a Deus, e por esta razão ele tem medo da morte. Porque Satanás, ele dá tudo que nós queremos. Ele coloca em nossas mãos tudo que nós desejamos, mas depois ele vem e ceifa tudo aquilo que ele nos deu com muito mais juro que ele prometeu. Ele disse que não iria acontecer nada, mas depois ele mesmo zomba de nós. Igual nós estamos vendo, passando, sentindo nesses dias o que está acontecendo, não só aqui no nosso país, mas em todos os lugares do planeta Terra. A população estão ficando depressiva, sem saber o que fazer, só pensando que vai chegar o final. Mas bem quisera Deus que ele viesse buscar a sua igreja na face da terra. Bem quisera Deus que fosse isso o cumprimento dos fins e que nós não iríamos mais padecer nas mãos dos salteadores, dos ladrões, nas mãos do inimigo, dos inimigos, que tudo isso os nossos olhos estão vendo, que nós estamos sentindo na pele, que isto é uma traição, isso é um modo para que o homem possa enxergar o quanto ele é inferior às promessas, ao poder e à glória de Deus. Ele não tem capacidade nenhuma para prever qualquer coisa, e quantas coisas eles preveem, eles falam, eles não têm, eles não sabem. Mas Deus
Deus deu essa capacidade para que eles se tornassem homens justos, temente a Deus, cumprindo os mandamentos que o Senhor Deus deixou escrito a Moisés, que Moisés teve, que foi inspirado para deixar escrito para nós os mandamentos da lei de Deus. E vamos ler alguns versículos aqui do Salmo 56, do capítulo 56, do versículo 3 e 4, que se diz assim: todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. E Deus, cujas palavras eu louvo, em Deus eu deposito toda a minha confiança, e nada temerei. O que poderá fazer-me do simples mortal? O que poderá fazer-me o simples mortal? O mortal, ele não pode fazer nada contra nós. Eu não posso fazer nada contra você. Você não pode fazer nada contra eu, porque eu não tenho autoridade alguma de fazer qualquer coisa acima do poder de Deus. Somente eu aqui peço, Senhor. Todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. E Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu deposito toda a minha confiança, e nada temerei. O que poderá fazer-me o simples mortal? Não pode fazer nada. Não tem autoridade sobre nós, igual nós vemos e ouvimos, estamos sentindo. O que eles estão fazendo, o que eles estão anunciando, o que eles estão desejando que a humanidade pereça. Mas e eles? Será que eles não estão no mesmo barco? Será que eles estão em outros barcos diferentes? Que esse barco não venha a tocar no iceberg também e afundar nas águas profundas do orgulho, da maldade, dos desrespeitos às pessoas que são iguais a eles. Meus amigos e minhas amigas, a palavra de Deus, ela nos ensina a viver uma vida de respeito aos demais, porque na palavra de Deus está escrito que se nós amarmos a Deus e não amarmos o nosso próximo, nós somos mentirosos. Nós somos mentirosos. Porque se nós amamos a Deus, se nós não amamos o nosso próximo, que nós estamos vendo ele a todos os instantes, e o nosso Deus? Como nós poderíamos amar o nosso Deus se nós não vemos ele, não sentimos ele, não sabemos
qual a sua estatura, a sua formosura, qual o seu estado. Nós não sabemos. E como podemos amar a Deus se nós não amamos o nosso próximo? A palavra de Deus fala que nós somos mentirosos. E será que nós ainda persistimos nessa ignorância que está dentro do nosso coração? Meu amigo e minha amiga, a palavra de Deus, ela nos ensina a como nós vivermos a cada dia aqui na face da terra. Porque vai chegar um dia em que vai chegar o nosso fim, vai chegar o meu final, vai chegar o seu final, vai chegar o final de todo mundo. E será que nós temos pensado para que lugar nós iremos? Porque existem dois lugares. Existem dois lugares. Será que nós já escolhemos o lugar em que nós queremos ficar após o nosso final aqui na terra? Quando nós partirmos daqui, será que haverá um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar de alegria, um lugar onde nós vamos viver louvando e agradecendo o nosso Deus que criou todas as coisas? Ou nós vamos para um lugar de tormento, aonde nós só ouviremos ranger de dentes, aonde nós só vemos sofrimento, aonde nós nunca mais poderemos sair dali? Porque já é um decreto do nosso grande Deus, quando o homem desobedeceu o seu mandamento. Ele disse, porque no dia em que nela tocar, certamente morrerá. Mas por toda esta desavença, na palavra de Deus está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Jesus, esse seu Filho, veio e foi humilhado. Eles fizeram de tudo para que ele não resgatasse das mãos de Satanás aquele a qual ele deu a sabedoria, para que abandonasse os seus erros e voltasse para junto de Deus e clamasse para que Deus lhes perdoasse todos os erros, todas as falhas. O Senhor Jesus, ele veio por esta razão, ele veio por esse motivo, para que o homem voltasse novamente na presença de Deus e viver na alegria, e viver no consolo, e que lá aonde está preparado este lugar não haverá noite, não haverá dia, não haverá escuridão, lá só haverá a luz brilhando e os cristais nas ruas. É uma maravilha. Eu muitas vezes penso, por que eu sou tanto ignorante? Por que eu faço coisas? Por que eu cometo erros que eu sei como é maravilhoso viver na presença de Deus?
porque nós somos humanos, nós temos a natureza pecadora, nós fomos feitos do pó da terra. Nós somos criaturas indecisas. A nossa decisão, ela é frágil. A nossa decisão é somente para o erro, para a conduta do mal. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Esta é a razão, esta é a solução para que nós possamos sair destes períodos difíceis que estamos vivendo na face da terra. E ainda a gente observa as pessoas com falsidade, dizendo que vai fazer tudo para você, mas elas estão te querendo empurrar cada vez mais para o abismo. Mas você tem que confiar no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque fala nas Escrituras Sagradas, fala na Bíblia que Deus enviou Moisés ao Egito, na casa do rei, para que ele fosse um príncipe para defender o seu povo. E os planos de Deus é perfeito. Os planos de Deus não falham. Se Deus tem um plano na sua vida, você pode pegar a doença mais infecciosa do mundo. Ele te dará o livramento. E você vai anunciar a sua palavra para todos, vai testemunhar a graça, a misericórdia que Deus teve por você. E ainda muitos vão duvidar de você. Eles não acreditarão. O medo toma conta de todos e não escolhe a posição social. O medo toma conta de todos e não escolhe as condições, as posições social, raça, cor ou instrução, de tal forma que apanhou a muitos como peixe em uma rede. Que se debatem sem poder sair. Nunca se falou tanto de higienização das mãos como uma das principais medidas para combater essa enfermidade que dizem que ela não tem ainda nada que possa curá-la. É um panorama sombrio que instalou em toda a humanidade e em todos os lugares. E daí o medo da morte que a todos apavora. Não há nada de errado em ter medo, porque medo, isso é natural. Mas só que quem tem
Quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus não tem nada. Pode vir o mundo acabando, pode vir o mundo destruindo tudo. Mas se você tem Jesus, o mundo encerra, para ali e não te atinge. Porque o Salmo 91 ele diz que 10.000 cairão à sua direita. Pode vir a tribulação que for, que 10.000 cairão à sua direita, mas tu não serás atingido. Vejam como as coisas são mediante a palavra de Deus, mediante o poder de Deus. Porque para Deus tudo é possível, mesmo que eu esteja no fundo do poço. Se eu pegar a mão de Deus, com certeza eu estou salvo daquele fundo. Eu estou salvo daquele abismo. Há por toda parte daqueles que lançam mão de práticas para combater o medo e buscam fórmulas religiosas. E não foi esta a solução encontrada pelo rei Davi, porque nós podemos buscar a religião de todas quanto forem jeito, e todas quantas elas sejam, possamos buscar, mas as religiões não vai resolver o nosso problema. E não foi esta a solução encontrada pelo rei Davi em meio ao medo provocado pelas inúmeras perseguições do rei Saul. Bem poderia buscar refúgio nas práticas pagãs dos povos ao seu redor, no culto dos adoradores dos deus Baal. Ao recitar seu texto como verdadeiro mostra para afastar todo o seu temor. Lá está escrito no versículo 3 e 4 do Salmo 56. Destacamos nesta meditação, nos dá a fonte para afugentar o seu medo. E é tão fácil, é tão satisfatório, que no dia em que você abrir os olhos e ver que o Senhor Jesus não está mais pregado na cruz, que o Senhor Jesus não está mais naquele túmulo onde ele foi sepultado, aí você verá a grandeza que tem o poder de Deus e daqueles que amam o Criador. E na caverna, com um eco, ouvimos sua oração. Todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. E você também pode estar aí no leito de dor, no leito do desemprego, olhando para a sua despensa que não existe mais nada. A sua mesa não tem um pedaço de pão. Faça essa oração ao seu Deus, ao Deus que criou todas as coisas. Todavia, quando o medo me atacar,
confiarei em ti. Davi bem conhecia esse Deus maravilhoso, que muitas vezes o tornara vencedor, porque ele conhecia a sua palavra e nela depositava toda a sua confiança, e concluindo que o simples mortal não poderia derrotá-lo. É muito satisfatório, é muitas bênçãos. Deus é perfeito para todas as coisas. E Deus quer que nós saímos dessa lamaçal. E Ele está de mão estendida para nos ajudar, para nos libertar. Portanto, não há outro caminho para nos livrar do medo que provoca, e precisamos conhecer e obedecer a mesma palavra que Davi conhecia e depositar em Deus toda a confiança e não deixar que esses vírus nos aprouve, mas como Davi disse, um simples mortal não poderá derrotá-lo. E é isso que temos que reagir, que fazer. Talvez as pessoas falam que se eu, nessa idade, eu tenho medo. Eu não tenho medo, porque eu tenho Deus comigo. Tenho o Senhor Jesus, que é o meu mestre, o meu guia, e a última palavra é dele. A minha palavra não vale nada. A minha palavra é somente para lhes trazer o anunciamento da palavra de Deus, da palavra dele para você, que você deve confiar no Senhor, que você deve confiar em Deus. E que Deus abençoe você e toda a sua família. E que Deus nos dá a liberdade de podermos nos livrar de todos estes males que estão acontecendo no planeta Terra. E que Satanás, mais uma vez, ele vai entristecer, porque ele não vai conseguir banir o povo de Deus da face da terra. E nós sempre vamos alertar que o nosso general é Cristo, e que assim seja feita a sua vontade. Amém.